E aí você estudou quanto tempo? Era quanto tempo o curso? 2 anos. E entre isso, aí você foi conhecendo pessoas. E o que aconteceu 2 anos depois? Ou nesses 2 anos? Nesses 2 anos, assim, eu me joguei em absolutamente tudo. Assim, eu posso estar aqui conversando e falando abertamente, mas eu era ainda mais tímida e mais introvertida. E mesmo assim, eu falei assim: bom, eu tenho esse objetivo, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero trabalhar. Então, eu fui me jogando em todas as propostas, voluntariei para absolutamente tudo que você possa imaginar, tudo que tivesse a ver com a área de computação, participei de filmagens, eu fui assistente de direção, eu fui, enfim, trabalhei em tudo para eu entender como funcionava cada área, para eu fazer networking, para eu conhecer pessoas, perguntar, ter a liberdade de chegar e perguntar como que elas chegaram naquele lugar, o que elas fizeram, e tentando cavar um espaço para conseguir uma alocação para mim. Porque o que eu vi, assim, nesse período que eu estava estudando, o que eu vi era muitos brasileiros que já estavam aqui com visto, estudando, ou já estavam aqui há algum tempo, indo embora porque não conseguiam alocação. É muito difícil você se inserir num networking se você só se mantém no seu grupo de... A zona de conforto ali com aquele seu mesmo grupinho. E aí, o que eu via que as pessoas que conseguiam alguma coisa, elas estavam sempre ali. Alguém tinha que ajudar, alguém tinha que abrir uma porta, puxar de alguma forma. E aí foi isso que eu fui fazendo. Então, eu fui estudando as várias portas que poderiam abrir para mim e voluntariando para tudo, para festivais, para ajudar em absolutamente tudo que tivesse a ver com cinema. Porque eu queria também trazer toda essa bagagem dessas pessoas, porque as pessoas que estão aqui, elas já têm uma bagagem, elas já sabem como o sistema funciona. E eu vinha de computação, uma coisa totalmente... Por mais que eu tivesse o background técnico, eu não tinha experiência dos filmes, eu não tinha experiência do que é os Estados Unidos. E a gente acha, inclusive, que culturalmente é muito semelhante. Você vem aqui, às vezes, viajar, ou você vê... A gente consome muita coisa dos Estados Unidos no Brasil, e a gente acha que a cultura é semelhante. E não é. Quando você chega aqui, a coisa é bem diferente. Assim, você sente culturalmente e existe toda uma fase de adaptação. Pelo menos para mim existiu. Assim. Então eu tive que me adaptar a isso. Assim, até inclusive networking. Para mim, a gente fala, e no Brasil fala, parece super normal. Mas aqui, as reuniões, por exemplo, de networking, as pessoas são extremamente focadas. No Brasil, a gente vem, a gente quer conhecer, quer camaradagem, quer ser amigo. Você quer conhecer alguém porque, pô, aquela pessoa é muito legal, eu quero conhecer aquela pessoa, entendeu? E eu vinha com esse conceito, e para mim chegar em alguém porque eu tenho interesse, porque aquela pessoa trabalha num certo lugar, era quase um... Existia um preconceito da minha parte com isso. Assim, nossa, mas eu vou chegar naquela pessoa só porque eu tenho interesse disso? E aqui é super bem visto isso, é assim, é uma troca. Para a pessoa que tem a oportunidade na mão, ela quer te conhecer porque ela quer saber se você vai preencher uma vaga para ela, se você vai estar disposto a apoiar, a dar a mão, entendeu? A pôr a mão na massa, a fazer as coisas. Então, é uma troca. E aí eu tive que aprender tudo isso, não era fácil. E Assim, sozinha. porque assim... E sem falar, né, até para vocês que são leigos no assunto, até é legal vir de mim, este negócio, esta área, esse business, é muito pequeno, embora seja grande, é pequeno, são meia dúzia de empresas que fazem a mesma coisa, e são pessoas do mundo inteiro disputando cada vaga. Então não é uma coisa fácil que tem para todo mundo ali, é bem, tipo, se você piscar, deixar de trabalhar, tem outro pega teu lugar no outro dia. Não é verdade? E como foi? Quando foi o primeiro trabalho pago teu na área? Qual que foi? Como foi que você conseguiu? É exatamente isso. É um mercado disputadíssimo, o mercado de cinema aqui, super competitivo. Então, você realmente tem que dar assim, estar muito focado, dar o seu melhor e ir fazendo a sua parte, porque para aparecer as oportunidades. Então, o meu primeiro trabalho foi, olha que engraçado, eu fiz mestrado em atratividade facial no Brasil. Esse foi meu mestrado. Era usar um sistema de inteligência artificial que eu tinha criado para desenvolver melhorias de atratividade facial para fotos automaticamente. Chego eu aqui, faço todo esse trabalho de networking, de aprender como a indústria funciona e tal,
e crio o portfólio. No meu portfólio não tinha atratividade facial, mas tinha outras coisas de composição. Fui muito orientada por professores e tudo, e consigo criar esse material para começar a divulgar e aplicar para as empresas. Aplico loucamente para as empresas, até chegar um ponto que eu falo assim, cara, será que... Acho que talvez não seja esse caminho, talvez não vá dar certo, porque já mandei, sei lá, mais de 100 currículos, não consigo essa brecha. Até que um dado momento, aplicando para uma vaga, eu consegui uma entrevista. E aí, conversando e falando, né, de toda essa referência que eu tinha, eles me chamaram para trabalhar. E aí, o meu primeiro projeto foi o Homem-Formiga e a Vespa, que eu trabalhei rejuvenescendo Michael Douglas, porque na época, inclusive, ele estava passando por tratamento de câncer e tudo. Ele ainda fez parte das filmagens, fez questão de fazer parte das filmagens, mas na época do filme, ele realmente era mais novo, era, sei lá, 20, 30 anos mais novo. Então, a gente tinha que fazer realmente esse processo de rejuvenescimento facial, e aí eu trabalhei, meu primeiro filme foi O Homem-Formiga e a Vespa. E como que é? Eles gravam, você pega matéria bruta e trabalha em cima daquilo? É isso mesmo, eles gravam, dependendo do material ou do trabalho que for fazer. Por exemplo, esses de trabalhos com rosto, algumas vezes, dependendo da filmagem da gravação, eles até põem pontinhos no ator quando estão filmando, para os artistas terem referência. E aí a gente recebe esse material bruto e trabalha em cima do material bruto. E é uma coisa demorada? É demorado. Porque a gente vê tantas ferramentas simples para nós, que somos usuários comuns. Eu quero parecer que eu tenho... Tem uma ferramenta que mostra desde eu bebê até a minha cara atual, até quando eu ficar velhinho. Isso. Não tem? Uhum, Ferramentas prontas faz isso num milésimo de segundo? Isso. A inteligência artificial está cada vez mais democratizando esse acesso e essa facilidade. Só que o que acontece? Se você reparar, esses filtros e esse tipo de material, ele funciona com uma luz específica, com você olhando diretamente para a câmera. Tem um contexto que aquilo funciona. No filme, é gente pulando, caindo, bomba explodindo, as luzes moldam de toda forma, o cara está num carro, às vezes, correndo, e isso dificulta esse processo de automatização. E tem que ficar sempre igual também, né? Não importa qualquer momento do filme, o cara tem que ter a mesma cara. Exatamente, exatamente. E além disso, não é só isso, tem a performance. E para a gente que trabalha com filmes, a performance é fundamental, é extremamente importante. Então, você não quer modificar o rosto da pessoa ao ponto que ele não passe a verdade daquele papel. Então, é muito criterioso. Quando a gente trabalha, os artistas que são escolhidos para trabalhar com isso, eles são muito bem direcionados, muito bem guiados, os supervisores são extremamente competentes nisso, nessa parte de guiar a equipe para entregar o que precisa ser entregue. Deixa eu fazer uma pergunta técnica agora. Não, técnica não, uma pergunta bem básica, só para o Renato ficar feliz ali. Qual é o computador que vocês usam? Depende muito, depende do estúdio, depende muito. Assim. Os últimos anos eu tenho trabalhado com produção virtual e os computadores que a gente usa para estar dentro do set de filmagem, sincronizado e aguentar todo o processamento que é em tempo real, são computadores de 20 mil a 30 mil dólares. Não, qual que é a marca? Não é Apple, Renata. Aí eu falei que essa porcaria não é Apple, porque a gente precisa... Não vou te dar uma marca, mas assim, tem, por exemplo, a placa de vídeo, que é uma 6000. Vocês montam, é um PC. É um PC que é montado com configuração específica para aguentar. Ele fez eu comprar um monte de computador da Apple aqui, falando que é a melhor coisa. Olha, a Apple é muito boa para design e a Apple é muito boa para, por exemplo, edição. Visualmente é fácil, é atraente. Não, enfim, tem várias vantagens, principalmente para esse tipo de uso. Mas para um uso mais pesado de efeitos especiais, a gente precisa de uma máquina dedicada. Uma máquina própria para isso, né? Não é uma máquina de prateleira, no caso. Ela é criada para montar. E aí, esse foi o teu primeiro trabalho?
Foi.